Olá, turma! Hoje, na nossa videoaula de matemática, vamos dar continuidade ao capítulo 2 do nosso livro 4, tá bom? Aí, em casa, você pode estar pegando o seu material didático de matemática na página 34 para estar acompanhando a nossa videoaula de hoje. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa videoaula de matemática relembrando um pouco sobre os termos de uma fração, onde os termos são dois da fração, numerador e denominador. Então, aí na imagem, o numerador ele está sendo representado pelo numeral 1, certo? Então, o numerador é o número que fica em cima, ou seja, na parte superior da fração. Indica quantas partes foram tomadas, tá, do todo, ou seja, foram utilizadas, tá bom? E o denominador? O denominador na imagem está representado pelo numeral 8, tá? E é o número que fica embaixo do traço, certo? Indica quantas partes a unidade, ou seja, o todo da fração foi dividida. Então, o denominador representa quantas partes, tá? A figura ou objeto foi dividida, é o total de partes, tá bom? Então, o tema da nossa videoaula é frações equivalentes. As frações equivalentes são aquelas que se escrevem diferentes, tá? Mas representam a mesma quantidade. Então, como você pode observar aí na imagem, tá? Todas as frações têm os numeradores diferentes, tem os denominadores diferentes. Mas observem a parte laranja, tá? Foquem na parte laranja, que é a parte dividida da imagem, tá? Ela representa a mesma quantidade, é o mesmo tamanho, ok? Você pode estar observando aí que é o mesmo tamanho, é a mesma quantidade da parte laranja de cada figura. A parte laranja é o mesmo tamanho, ok? E quando a gente quer calcular uma fração equivalente, nós podemos estar multiplicando ou dividindo, tá? Então, olha só. Essa fração aí, 1/2, que representa metade, tá? Metade da figura. Então, olha só. O próximo número é maior. Então, como eu sei se eu vou multiplicar ou dividir? Você vai observar para o próximo número. Então, aí você vê que ele é maior do que 1/2. Então, eu vou estar o quê? O número é maior, então eu vou estar multiplicando. Qual o número que eu multiplico por 1 que dá 2? Então, vai ser 2. O mesmo número que eu multiplicar o numerador, eu vou estar multiplicando também o denominador. Olha só, 2 vezes 1, 2. Olha só, 2. Agora, o denominador, 2 vezes 2, 4. Aí, nós obtemos o quê? A fração equivalente, certo? Olha só, mais exemplos, observe que 1/2, 2/4, 1/8, 20/40. Todas essas frações aí são frações equivalentes, que significa tá? Que é de igual, e equivalente quer dizer tem o igual valor, tá? Observem aí, olha só. Todas as frações equivalentes. Pela imagem, dá para observar a parte colorida representa a mesma quantidade, é o mesmo tamanho, tá? A mesma parte do todo, a mesma parte da figura. Só foi o quê? Dividida, as demais foi dividida em mais partes, certo? Agora, nós vamos ver, tá? Os números decimais, que também a gente pode trabalhar com as frações, tá bom? Então, os números decimais
são os numerais que possuem vírgula, certo? Indicam que o algarismo a seguir pertence à ordem dos décimos ou das casas decimais. Então, todos os números decimais, finitos ou infinitos, periódicos, podem ser escritos em forma de fração. Então, qualquer número, gente, que tem vírgula, eu posso estar transformando em fração, tá? Qualquer número que tem vírgula, ele pode estar sendo transformado em fração. O que você vai observar? A quantidade de números após a vírgula, certo? Se eu tenho um número, olha só, aqui um exemplo, olha só, um exemplo aqui na imagem, tem o quê? 8 décimos, 0,8. Ao transformar 0,8 em fração, tem um número depois da vírgula. Então, quando eu tenho um número depois da vírgula, o denominador vai ser 10, tá? Então, repete o número, olha só, não é 0,8, coloca o 8 sem vírgula no numerador e o denominador. Conta quantos números tem após a vírgula. Só tem o 8. Então, se só tem um número, vai ser o denominador 10. Então, vai ficar 8 décimos. Então, 0,8, olha só, vou colocar aqui, ó, 0,8 é igual a 8 décimos, certo? Então, é a mesma quantidade, mas só que transformado, tá? O primeiro número é o quê? É um número decimal, que eu transformei em fração decimal, certo? Agora, olha só, se eu tenho um número após a vírgula, o denominador é 10, e se eu tiver dois números após a vírgula, o denominador vai ser 100. Observe pela quantidade de zeros. Olha o exemplo. 0, vou escrever aqui na tela, 0,65. Olha só, 0,65. Como é que eu vou fazer para transformar, gente? Ó, eu coloco o 65 sem vírgula no numerador, ok? Quantos números tem após a vírgula? O 6 e o 5. Tem dois números após a vírgula. Então, quando eu tenho dois números depois da vírgula, o denominador vai ser 100. Ó, observe pela quantidade de zeros, 2 zeros, tá? Então, vamos lá, regrinha. Quando o número decimal tiver um número após a vírgula, o denominador vai ser 10. Quando tiver dois números após a vírgula, o denominador vai ser. Quando eu tiver três números no número decimal, três números após a vírgula, o denominador vai ser 1000, tá? A gente vai treinar mais um pouquinho. Olha só, mais exemplos. Agora, esse exemplo é ao contrário. Está em frações decimais e a gente vai transformar em um número decimal. Muito fácil também. Olha só, o primeiro exemplo é só 7 décimos. 7 décimos, quando é denominador 10, um número após a vírgula. Então, o número que vai ficar após a vírgula é o 7. Então, 0,7, tá? O segundo número, 3 centésimos. Professora, mas não tem o 3 números após a vírgula. Acrescenta um zero antes, tá? Então, olha só, 3 centésimos, tá? Ficou o quê? 0,03. Eu usei o numerador e coloquei dois números após a vírgula. Atenção! Olha só, eu não posso colocar, como é 3, eu tenho que colocar dois números depois da vírgula, porque o denominador é 100. Eu não posso colocar, olha só, 0,30. Por que eu não posso colocar 0,30? Porque, ó, está errado. O denominador é 3 e não é 30, certo?
só pode ser 0,30 se o numerador fosse 30, mas não é 3. Então, eu tenho que colocar o 0 antes do 3, tá? Olha só. E o último exemplo, 27 milésimos. Então, 27 milésimos, quando eu for transformar em número decimal, olha só, o 100 tem quantos zeros? 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Então, tem que ser 3 números após a vírgula. Eu vou usar o numerador, tá? Vou estar usando o numerador e ó, 1, 2, 3. 3 números após a vírgula. Então, fica o 0,027, tá? Ou seja, 27 milésimos, ok? Hoje, na nossa videoaula, nós vimos, né, frações equivalentes, frações e decimais, como transformar uma fração em número decimal e como transformar um número decimal em fração decimal. Então, após a nossa videoaula de hoje, você pode estar lendo as páginas 34 e 35, que tem outros exemplos onde você vai estar observando, tá, a forma de transformação. E, em seguida, após assistir a videoaula, fez a leitura, tá, você vai estar respondendo as páginas 35, 36, 41, 42 e 43, tá? E a gente também pode estar tirando as nossas dúvidas, onde nós também iremos fazer alguns exemplos e fazer algumas resoluções de questões na nossa aula online, tá bom? Então, essa atividade, ela deve ser enviada até o dia 11/11, tá? Quarta-feira, certo? Até às 17 horas. Então, vamos pedir a compreensão para estar cumprindo com as datas, com os horários corretos, tá? E por hoje, a nossa videoaula de matemática, ela vai se encerrar por aqui, gente. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!